Fala pessoal, tudo bem? Você está buscando um notebook para trabalhar com drones, né? Porque tem algumas pessoas que acham que é simplesmente você usar um drone ali, fazer captura, aquelas coisas, né? Pegar um vídeo, colocar no seu computador e editar. Só que vai muito além disso, em casos, não digo mais específicos, mas de uma forma geral muito mais complexos do que isso, né? E a verdade é que você precisa de mais notebook do que você imagina, porque é um trabalho que pode parecer simples, mas está muito longe disso, especialmente considerando programas como do DJI Terra ali, da fabricante de drone, né? E o Pix 4D Field, que são softwares de aerofotogrametria. É um nome que já é complicado, que já dá uma noção do tipo de notebook que você vai precisar. Então vamos à vinheta e entender por quê. E eu gostaria de começar primeiro agradecendo ao Tamilon Dias, que é especialista em drones agrícolas, que numa conversa com ele deixou muito claro que assim, coisas que eu não sabia, né, e até coisas que eu não poderia imaginar, porque de fato, até pelo uso que eu tive de drone, não tive tanto assim, eu imaginava que era que você levanta um drone, coloca um cartão SD ali, né, grava o que você tem que gravar e edita como se fosse um vídeo normal. Então, pra mim, até então, seria um drone que a exigência computacional seria exatamente a mesma de edição de vídeo, que não é o caso. É um dos casos, mas não é todos os casos. A primeira coisa que ele falou foi muito interessante, que você, olha, precisa de uma máquina, viu? Exatamente. Coloca aspas aqui, porque realmente não é o tipo de exigência. Eu achava que Core 5 tava tudo bem, né? Mas ele deixou claro que é Core 7 para cima, não especificou geração, mas é do Core 7 para cima, você já imagina que todo o resto acompanha, né? E até considerando os novos processadores da Intel a partir da 12ª geração, que é a 13ª geração, uma melhoria, a 14ª ainda mais, e eu não tô nem falando de Core Ultra, né? Intel Core Ultra. Mas você precisa do que há de melhor. Eu imagino que um Core 9 seja melhor ainda, só que tem algumas outras coisas que foram levadas em consideração, que é aquele velho dilema de desempenho versus portabilidade. Vamos lá, quem faz mais por litro, um Celta ou um Camaro? Você pega ali um Ford Ka 2020 ou um Mustang. Tem certas coisas que você não consegue o melhor dos dois mundos. Você não vai ter um Mustang que consuma que nem um Ford Ka. Da mesma forma, você não vai andar no Ford Ka do jeito que você pode e deve ser muito divertido andar no Mustang. Você não tem um carro que faça bem os dois até hoje. E isso se aplica a basicamente tudo na vida, porque segundo o Tamilon, grande parte da exigência ali de você ter uma máquina não é só o poder em si, mas é a portabilidade dela. No trabalho dele, você imagina diversos drones ali passando por plantações, aquelas coisas. Você não vai primeiro fazer isso, beleza, pegou os arquivos ali de fotogrametria, pegou o arquivo, levou para casa, foi lá, dirigiu e começa a editar como se nada tivesse acontecido. Não, a edição, em muitos casos, tem que ser feita na hora, o que por si só já exige portabilidade. Então você precisa de desempenho naquela hora, naquele lugar. Você não pode, na verdade pode, só que isso meio que vai atrapalhar o fluxo do seu dia, né? Você não pode ter um computador que você, vou montar uma mesa com desktop, não, você precisa de um notebook para editar na hora. E da mesma forma que ele tem que ser potente, ele não pode ser tão grande a ponto de atrapalhar o seu dia a dia, porque um notebook muito potente também, ele tem muito consumo de bateria. Você não pode imaginar, por exemplo, um Core 9 com 4080, você acha o quê? Que ele vai durar 4 horas ali? Não. Infelizmente ainda não chegamos nesse ponto, né? E uma coisa que o Tamilon falou é que essa exigência ela é feita porque muito do trabalho ele é feito ao ar livre, ele não é feito no escritório. Tem trabalho que é feito no escritório, aí uma outra máquina, né? Mas grande parte é feito na hora ali mesmo, né? Porque você analisa os dados ali, você imagina o seguinte, você usa o drone, ele faz toda a varredura ali, e você pega esse arquivo, leva para o escritório e descobre que não pegou uma certa área, ou que pegou errado, ou que tinha alguma coisa desligada, né? Então é o tipo de coisa que você tem que ver na hora, porque você viu no escritório, caramba, você volta tudo ali e faz tudo de novo, não é exatamente muito produtivo, né? E da mesma forma que o notebook ele tem que ser portátil, uma coisa que ele deixou claro que é aquelas coisas, os detalhes da profissão, né? A fonte de alimentação também não pode ser muito grande porque ela atrapalha, né? Você imagina um notebook gamer por si só já não é exatamente o pináculo da portabilidade, porque tem os ultra portáteis aí que duram muito tempo fora da tomada, mas também não tem o desempenho do notebook gamer. Então tem um meio termo ali que deve ser observado. E os softwares que eu mencionei, vocês imaginam que eles não são exatamente muito econômicos em recursos, né? Só que entre aquela coisa assim, tipo, você entra no site, você vê lá que a recomendação mínima de memória RAM é 8 GB. E a recomendação mínima de memória RAM de vídeo é 4 GB. Parando para pensar, o notebook de entrada, com processador convencional, com a placa de vídeo convencional, para pensar, uma 1650, tem 4 GB de memória RAM. Então
parece que qualquer máquina roda. Só que isso é o mínimo necessário para você abrir o programa e fazer uma coisa muito simples. Segundo o Tumblr, 32 GB ali, a gente começa a conversar e o ideal é 64 GB. Porque você começa a colocar mais variáveis na sua análise ali, os projetos vão ficando cada vez mais complexos, e é bizarro como os softwares, eles começam a consumir cada vez... É desproporcional, ele não vai consumindo assim, tipo, 17 GB, 18, 19, não. É 17, 24, 45. Ele começa a subir de um jeito exponencial, da mesma forma que para todos esses dados da memória, você precisa de um processador com vários núcleos trabalhando com isso ao mesmo tempo. E até uma placa de vídeo renderizando também. É que nem vários softwares de edição de vídeo que falam que o mínimo para você editar um vídeo 4K é 4 GB de memória RAM. Não é, porque o próprio Windows já consome uns 3 e pouquinho, não sei porquê. Isso para ficar quieto. Da mesma forma, quando você vai precisar de todos esses recursos, você imagina que você tem muitos dados para processar e para isso você precisa de muito armazenamento. O muito aqui, 1 TB no mínimo, o ideal sendo 2, porque você vai pegar várias gravações ali, vai mesclar todas elas e você precisa de muito espaço para isso mesmo, porque você não vai fazer uma e depois deletar todo o SSD, você vai ficar guardando arquivos, né? E uma coisa que ele deixou claro, isso é uma coisa que nenhum Avel tem problema, né? Que o armazenamento ele tem que necessariamente ser em SSD. Eu imagino que assim, se você pegar um de terceira geração NVMe, quarta geração você vê algum ganho, mas não necessariamente proporcional ao aumento de tamanho, porque depois que ele puxou os arquivos e jogou para a memória, tá tudo certo, você não precisa ficar acessando de novo, né? Tá, e o que isso significa na prática? Se eu tiver que escolher um notebook para trabalhar com drones, eu separei 3 modelos aqui, que é aquela coisa, escolha de Sofia. Quanto mais potente ele é, menos portabilidade você vai ter. Isso até hoje ainda não foi resolvido, né? O primeiro modelo aqui é o Avel A65 Ion com RTX 4060. O que é legal dele? Ele já vem com um Core i9 de 12ª geração e o Core i9, para pensar, era o melhor processador móvel que a Intel tinha quando ele foi anunciado. E é o HX, é o tipo de coisa assim, você consegue brincar, ele consegue por padrão chegar a 5 GHz. Eu acho que dá para trabalhar. E a placa de vídeo dele é a competentíssima aqui 4060. Ela já vem com 8 GB de memória dedicada aqui, só que memória RAM de vídeo, vocês percebem que não tem muito como ampliar, porque geralmente é ligado ao chip. 8 GB já dá para você brincar, foi um negócio que dificilmente eu vejo numa carga normal dando muito problema, né? E aí você pode escolher aqui qual é a versão que você quer, né? Essa aqui tá bem simpático, inclusive, hein? Que basicamente aumenta a quantidade de memória RAM. Lembrando que nesse caso, memória RAM tem um vídeo só sobre memória RAM, que aqui é 32 GB, 2 pentes de 16, né? É porque você tem o Dual Channel, e isso o seu processador se beneficia, e o sistema de forma geral se beneficia dos canais duplos, né? Então sempre que você puder escolher, fala assim, a 32 GB, pega 2 pentes de 16, e como é uma máquina que você já tá gastando um pouco mais, é legal já pegar a quantidade que você vai precisar, porque atualizar depois meio, né? Isso para você que quer desempenho e quer portabilidade máxima. Agora, tem um custo-benefício aqui dos dois, que é desempenho com menos portabilidade, só que o desempenho ele é muito desproporcional, você tem muito mais a entregar com isso, né? Que é aqui o Storm Go 4070, que é esta máquina aqui, inclusive, né? Que ela tem aqui, essa versão eu acho que tá muito bonita, por sinal, né? Que é, o que é legal desse Note? Ele é o melhor dos dois mundos, por quê? Ele é portátil, tanto que ele está na bateria aqui, né? Ele tem essa entrada aqui para você comprar o water cooler da Avel, que é o Ice Mod 2, que é literalmente não, é meio que forçar a barra, é praticamente um radiador para o seu notebook. Então você vai, beleza, você vai lá levar para o campo, ok, você tem mais tempo, tá no escritório no final de semana, trabalhando sábado, 9 horas da manhã, você vai lá, coloca aqui e você tem vários degraus a menos para você trabalhar sem se preocupar com geração de calor ou não, né? E você meio que precisa disso porque uma 4070 não é para qualquer configuração, né? É até uma mágica, para pensar, é quase uma feitiçaria colocarem uma placa de vídeo dessa, que é o mesmo chip de desktop, né? E um notebook aqui. Aí o que acontece? Você vai lá, quer o máximo de desempenho. Você tem tantos dados ali que você não tem o que fazer. Você vai ter que abrir mão de um pouco de portabilidade porque você necessariamente precisa do desempenho. E aqui nós temos o Storm X RTX 4080. E essa é a versão básica, porque tem um 4090, né? Que vem aqui com o processador Core i7 de 13ª geração e vem, obviamente, com a 4080. Também tem entrada para você usar o Ice Mod de 2ª geração. E esta maquininha aqui, eu acho muito difícil alguém usar e falar, não, ela tá meio devagar. Não, não tá. É impossível uma máquina dessa ficar devagar. Eu chuto que depois de vários anos, ainda será impossível uma máquina dessa aqui ficar devagar. Não tem como, não dá. E ela vem com 12 GB de memória dedicada aqui. Cadê? Na versão você pode configurar. Aqui, você tem suporte até 64 GB, isso em todos os modelos, né? E novamente, você vai comprar, já compra com a memória RAM que você vai usar, porque você vai pagar por 32 GB de memória RAM, que é caro. Aí depois, para atualizar para 64, você não tem escolha, a não ser comprar 2 pentes de 32. E você vai jogar 32 GB, 2 de 16 fora, assim, me parece um desperdício de dinheiro, né? Então
Então aqui seria legal já comprar a geração que você quer. E aqui é o que eu falei, essa máquina aqui, ela se permite ter um SSD NVMe de 1 TB, que é o mínimo, né? Com 5.000 MB, 5 GB por segundo de transferência de arquivo. Não me parece que é isso que vai travar a sua experiência. Só que essa máquina, na hora que você ligar ela na tomada, ela vai durar... Assim, ela vai te entregar um bom desempenho. Por quanto tempo? Aí é uma outra questão. Só que você vai trabalhar no escritório, coloca na tomada ali, coloca o Ice Mode segunda geração. Eu acho que você consegue jogar um jogo leve ali, enquanto você deixa alguma coisa renderizando ali, processando, porque é muito desempenho, sobra desempenho aqui, né? E o próximo passo disso seria a 4090, que é exatamente o Storm X aqui, só com a versão 4090. Então aí nesse caso, assim, não tem nada depois disso. Um notebook com 4090 não tem um passo além, não tem uma 40100, sabe? Então 40 seria legal. Então é aquela coisa, quanto mais desempenho você pega, a autonomia ela vai diminuindo. É uma coisa assim, tipo um gráfico meio que, né? Que você troca uma coisa por outra. Um dia pode até inventar um notebook que tem uma 4080, onde você tem horas e horas de bateria, mas você imagina quanto que ele vai pesar, né? Assim, tanto de peso físico quanto no seu bolso, porque deve ser um negócio assustador. Então, para você que vai trabalhar com drone, você tem que ver se é o caso de, você vai pegar um arquivo ali do cartão SD de uma captura que você fez, por exemplo, de um prédio construído e vai agitar, colocar como imagem de cobertura num vídeo convencional, ou se você vai fazer aerofotogrametria, que é uma captura onde você captura diversos dados ao mesmo tempo e eles precisam ser processados. Então, novamente, portabilidade, necessidade de desempenho, certo? Eu espero ter ajudado. Eu torço para eu estar vivo ainda quando criar um notebook que tenha um desempenho extremo e consiga ficar horas e horas e horas fora da tomada. Eu não sei se isso vai acontecer, porque, novamente, se não conseguirem fazer isso com os carros, eu acho que com o notebook que é mais recente na história da humanidade, a gente vai ter que ficar escolhendo entre portabilidade e desempenho. Eu espero ter ajudado. Se você trabalha com drone, coloca aqui embaixo. Entre no canal do Thumbnail que a gente vai colocar aqui no sininho, aqui. Entre no canal do Thumbnail que ajudou a gente aqui. E dito tudo isso, até a próxima.